pessoa de vir ao culto completamente assim, entendido, justificado. E se eu tivesse passado a minha vez que Deus separou foi para mim, né? Que eu não sei porquê, porque a palavra dele, quando ele determina, ela vem para a gente primeiro. Né? Então, eu estou aqui para honra e glória do nome do Senhor. E ele já preparou esse culto, irmãos, desde o mês passado. Ele não preparou isso ontem, hoje, antes de ontem, no final de semana agora, não. Desde o mês passado, assim, materialmente falando, né? Humanamente falando aqui por nós. Mas ele já sabia o dia de hoje. Tanto é que ele providenciou a Rafa para estar no louvor hoje. Ela ia só tocar para mim. Para mim não, para Deus, né? Lógico. Mas não tinha condição nenhuma de eu poder ministrar, nem como Beck, principalmente, atrapalhar ela a cantar misericórdia, né? Mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Então, nós vamos abrir a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 29. A leitura inicial vai ser do versículo 11 até o versículo 14. O tema vai ser aquele tema? O tema é aquele? Eu até escrevi, né? O tema Perseguindo a Esperança, porque eu estava com uma visão diferente do texto. Aí depois eu fui lendo, fazendo umas anotações, eu queria mudar, mas eu não vou mudar. Mas Deus vai confirmar aí no seu coração qual que é a mensagem que Ele tem para você hoje, qual que é a mensagem que Ele tem para mim hoje. Amém? A mensagem dele, do Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 29, do versículo 11 ao 14. Porque eu pensei que os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém. Pode deixar suas Bíblias abertas nesse mesmo capítulo. Senhor Deus maravilhoso Pai, lemos agora a Tua palavra. Venha, Senhor, falar conosco, venha falar no nosso coração. Que o Teu Espírito Santo possa trazer à luz à nossa mente, a Deus, à nossa vida, aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, que o Senhor quer nos despertar para podermos sermos cada dia mais servos fiéis, prudentes e que seguem fielmente a Tua palavra. Eu te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. O que está dizendo nesses pequenos versículos aqui que eu li? Nada mais, nada menos do que o Senhor, do que Deus, né, entregando uma mensagem para o seu povo. E essa mensagem, ela foi escrita, né, era uma carta feita pelo profeta Jeremias ao povo de Israel. Em que circunstância? Numa circunstância em que esse povo estava aprisionado. Ele tinha sido levado para o cativeiro babilônico por Nabucodonosor. E não raras as vezes, quando a gente lê os livros dos profetas, né, Ezequiel, Daniel, Jeremias principalmente, nós sempre acompanhamos que o povo ele sempre é levado cativo. Mas como assim? Deus, Pai de amor, que nós dizemos que é o Pai soberano, que ama os seus filhos, que nos criou para o louvor da sua glória, permitia que o povo fosse levado cativo, escravo, né, perdesse as suas terras, as suas conquistas, para serem levados para trabalhar numa nação diferente, né, sob o domínio de um rei pagão. Como assim? Que amor é este? O que eu tenho a dizer para você? Que quando Deus ele nos tira do lugar onde nós estamos, que para nós é um lugar de conforto, que para nós é aquele lugar perfeito, que nós transformamos aquele ambiente num ambiente favorável, logicamente com as condições que Deus nos deu, com a sabedoria que Ele nos dá, com a instrução do Espírito Santo. E aí a gente começa a ficar confortável e achar que aquilo ali basta e que nós nos bastamos, e começa a crescer em nós o eu, o egoísmo,
Deus, ele vem e nos derruba. Ele corta tudo. Ele tira todo o conforto e nos coloca numa prova. Porque Ele precisa que nós entendamos que Ele tem o controle, que Ele é que domina tudo. Nós estamos numa situação de conforto, às vezes, não é para nos deleitarmos e ficarmos ali quietos no nosso canto, no meu quentinho, comendo o meu alimento e esquecer do mundo, das pessoas que precisam de ouvir a palavra do Senhor, que precisam ser libertas dos seus pecados, né? E muitas vezes o nosso comodismo, o nosso conforto nos traz comportamentos que são contrários aos ensinamentos de Deus. E aí nós começamos a cometer pecados, falhas, erros, e que nós mesmos não enxergamos, até que começamos a sentir as consequências disso e começamos a questionar a Deus. Mas Deus, Ele não nos dá essa autonomia de questionar. Ele é justo, Ele repreende, Ele cuida e Ele nos mostra onde nós erramos e nos chama para que nós possamos nos consertar. Por que eu escrevi que o tema seria perseguindo a esperança? O verbo perseguir, ele tem vários significados. E ele pode ser usado em 7 sentidos diferentes. E desses 7 sentidos diferentes que eu pesquisei, somente 3, ou seja, a minoria, são sentidos positivos, são sentidos em que você realmente está fazendo alguma coisa boa, seja para você ou seja para outra pessoa. As outras 4 explicações desse verbo são coisas pejorativas, no sentido de ruins, de comportamentos maus, né? Perseguir, ir ao encalço, correr atrás de alguma coisa, né? E também importunar, muitas vezes com vários pedidos, com insistência, importunar a pessoa querendo aquilo, perseguir, andar atrás, não dar o espaço para outra pessoa, querendo que seja feita alguma coisa que é a minha vontade, e não exatamente aquilo que eu preciso, né? Mas para satisfazer os meus desejos pessoais. Às vezes aquilo nem vai ser bom para mim, para o meu entorno, para a minha profissão, para a minha família, para a minha caminhada com Cristo, mas eu quero aquilo de qualquer forma. Às vezes eu estou aqui na igreja, né? Eu digo assim, o ser humano, né? A pessoa está na igreja, não, eu vou ficar nessa igreja, mas só se eu for do ministério do diaconato, mas não quer fazer um curso, não quer ser consagrado, não quer usar uniforme, não quer submeter escala, não quer ficar em pé na porta da igreja, não quer receber os irmãos, né? Não quer apoiar os pastores, quer ter um nome de diácono para se engrandecer. Só que qualquer que seja a nossa função na terra, até no mundo secular e dentro da casa do Senhor, ela é para a glória de Deus, não é para o nosso engrandecimento. Então, às vezes, o perseguir algo, almejar alguma coisa, algum status, alguma posição, é uma coisa negativa. Ao passo de que a etimologia dessa palavra, que vem do latim, ela diz que é persequere, ou seja, seguir algo até conseguir. Muitas vezes nós seguimos alguma coisa, somos insistentes até conseguirmos e acabamos chegando à conclusão de que aquilo não era para nós. Porque nós fomos através do nosso esforço e não perguntamos a Deus se aquilo era bom para nós. Então o povo de Israel, né, nessa época, eles foram levados cativos lá de Judá para a Babilônia, exatamente porque eles estavam seguindo algo que não era da vontade de Deus. Eles estavam com comportamentos que não eram comportamentos os quais Deus tinha ensinado a eles, né? Ainda sugere essa palavra que é passar por um processo de autoconhecimento, o perseguir, porque enquanto você está lutando para conquistar algo, almejando algo, você está passando por um processo. Às vezes esse processo é doloroso, às vezes ele não é. Às vezes ele é longo, às vezes ele é curto, mas é um processo necessário. Então, o perseguir enquanto passar por um processo para você almejar algo, conquistar algo, é importante. Então, dos sentidos que eu falei, da palavra perseguir, ir ao encalço de seguir, buscar alguma coisa, importunar alguém com pedidos, no sentido de aborrecer a pessoa, às vezes assediar a pessoa, enganar, importunar, sentido mesmo mais vulgar da palavra, importunação, né? A pessoa vai conquistar, seja lá o que for, mesmo que seja uma atenção.
Então, no sentido negativo da palavra. O perseguir também pode causar um incômodo, no sentido de que você incomoda tanto a pessoa que você se transforma numa pessoa indesejada à sua presença. Então você persegue para uma coisa negativa, você persegue por algo que não é esse o objetivo final. Também o perseguir é impor um castigo, condenar, punir, apenar, corrigir de maneira maléfica, não uma correção boa, oportuna e eficaz. Impor um tormento, atormentar, flagelar, torturar, isso tudo é perseguir. Existe muito isso nas relações de trabalho, né? Existe até leis que protegem o empregado e o empregador, em ambos os sentidos também, com relação a importunações e perseguições. Mas muitas vezes a pessoa se vitimiza porque ela é um mau funcionário, ou porque ela é um péssimo chefe, não sabe administrar, e fala, eu sou perseguido, ninguém gosta de mim. Mas com Deus não tem isso, sabe por quê? Ele diz aqui, que eu sei bem os pensamentos que eu penso de vós. Então, independente daquilo que você está perseguindo, passando por um processo para conquistar, eu espero que seja a esperança. Que seja a esperança que é Cristo. E que não seja almejar alguma coisa pessoal para fim proveitoso somente meu. Somente para fins carnais. E não que seja de fins espirituais. Então, quando ele fala que ele tem esse pensamento sobre vós, o pensamento que ele tem sobre mim e sobre você não é o mesmo que eu tenho de mim. Não é o mesmo que eu tenho de cada um de vocês. Não é o mesmo pensamento ou conhecimento que cada um de vocês tem sobre mim. A pastora Kevin está na igreja há não sei quanto tempo, trabalha nisso, naquilo, tem tantos filhos, casada, mora em tal lugar, é uma pessoa disponível. Isso são o que os olhos das pessoas me veem. E o que eu vejo nas pessoas, mas Deus, ele vê além disso, ele vê no original, ele vê no profundo, ele vê no coração, ele vê na intenção, a intenção minha ao agir é uma intenção de agradar a Deus, é uma intenção de aparecer, é uma intenção de eu poder obstruir uma visão de um defeito, de uma coisa ruim, de um aspecto negativo meu, para poder deturpar a imagem da pessoa ou não. Então, a esperança a qual nós devemos perseguir é uma esperança que é uma expectativa de algo bom. Que algo bom é esse? Já que perseguir, ele nos leva a um verbo de ação, de você tomar atitude. A esperança não é um substantivo arbitrário, você espera. Eu vou sentar, cruzar o braço, esperar. Não, você espera algo. A gente nunca espera algo ruim, a gente sempre espera algo bom. Então, o povo de Israel, ele tinha uma esperança boa, porque ele tinha uma promessa de uma terra próspera, de uma terra frutífera, de uma terra que pertencesse a eles e que nenhuma nação ia tomar deles. Porém, o povo, ele deixou de lado os ensinamentos de Deus e começou a se voltar para os pecados dos antepassados, começaram a dar ouvido a falsos mestres, a falsos profetas, e foi se enveredando por caminhos errados. Então, quando ele foi levado ao cativo, ele não foi simplesmente por ter sido perseguido pela Babilônia. Foi Deus que permitiu. Se você olhar lá no versículo 1 mesmo, 29, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para Babilônia. Ele deu ênfase. O povo foi transportado, o povo foi levado cativo. Mas eu, logo depois da vírgula, que eu fiz transportar de Jerusalém para Babilônia. Que contexto é esse? Que motivos levaram esse povo a ser levado cativo? Os erros, os pecados. E que pecados são esses? Porque pecado todo mundo peca, e hoje nós não somos levados a cativo nenhum, transportando para os dias de hoje. Lá no capítulo 5 de Jeremias, no versículo 30, fala exatamente, relata, o que o povo fez, o que o povo estava fazendo, o que o povo estava fazendo naquela época. Diz o seguinte: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. O povo estava cometendo pecados que aos olhos do Senhor eram inconcebíveis. Não existe
pecado que é concebível aos olhos do Senhor. Mas existe um limite que ele fala, basta. E ele vem e traz aquele juízo. Nessa época foi um juízo, não um juízo, uma sentença final, mas foi um juízo temporário, um juízo periódico sobre o povo de Israel naquela época. Os profetas profetizavam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o povo assim o deseja. O que fareis no fim disso? Ou seja, os profetas profetizavam falsamente, os sacerdotes se deixavam enganar e o povo era levado por esses falsos ensinamentos e praticavam as coisas erradas. E que coisas erradas eles faziam? Adulteravam. Capítulo 5, versículo 7. Como vendo isso te perdoaria, diz o Senhor ao povo. Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, depois de eu os ter fartado. Ou seja, o Senhor sempre proveu, Deus sempre estendeu a mão, Deus sempre deu um livramento ao povo, e eles resolveram voltar a cometer pecados. Eles adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos, com cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, inchando cada um a mulher de seu companheiro. Então eles banalizaram as relações familiares, começaram a adulterar indiscriminadamente, e isso não agradava a Deus. Eles começaram a praticar o ateísmo. Não, eu sei que Deus existe, porque Ele nos livrou da mão do inimigo, Ele nos fez passar pelo deserto, Ele tem guardado o nosso povo, porém, eu prefiro acreditar que Ele existe, mas eu quero fazer a minha vontade, eu quero fazer aquilo que me agrada a minha carne. O versículo 12 diz, negam o Senhor e dizem, não é Ele e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome. Eles não acreditavam que Deus ia fazer alguma coisa contra eles, fazer cessar aquelas práticas abomináveis ao Senhor. No versículo 19 diz, e sucederá que quando disserem, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então lhes dirás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estranhos em terra que não é vossa. Então eles praticavam a idolatria e Deus permitiu que eles fossem levados cativos a outra terra, que não era deles, terra estranha, com deuses estranhos, um rei estranho, para os escravizar e fazê-los lembrar dos tempos em que eles viviam na terra própria, que eram abençoados por Deus e deram as costas para Deus e começaram a praticar as coisas erradas. Deus, quando Ele aplicou essa sentença no seu povo, Ele não queria nada mais nada menos do que dizer ao povo, arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados e volte a mim, porque Deus, Ele perdoa. Ele é justiça, Ele é amor, Ele é misericordioso, Ele está sempre com as mãos estendidas, Ele está de braços abertos para poder nos resgatar, para poder nos receber de novo na sua presença. Como nós pensamos que estaremos na presença do Senhor andando em pecado, fazendo coisas que não agradam a Deus? Então, hoje em dia, não existe esse cativeiro babilônico, vamos dizer assim, fisicamente. Mas existem outros cativeiros. O que tem nos levado cativo hoje da presença de Deus? O que tem nos tirado da presença de Deus? Às vezes, o dinheiro, a ganância, os bens materiais, as riquezas dessa terra. Às vezes a gente quer tanto conquistar que a gente esquece que a nossa esperança, que a nossa riqueza, que o nosso futuro é com o Senhor e não aqui na terra. Então a gente junta muita coisa, quer sempre ganhar mais e perdemos tempo de qualidade com o nosso Deus, perdemos tempo de qualidade, de comunhão com os irmãos, perdemos um tempo de nos santificarmos para o grande dia do arrebatamento. Por isso que todos os dias nós devemos estar nos consertando, porque virá o dia em que seremos arrebatados e somente subirá quem estiver pronto. Então o nosso coração não pode estar nessa terra, não pode estar nas riquezas, no dinheiro. Às vezes é a tecnologia que nos consome, a ciência, as redes sociais. Todos os dias aparece um aplicativo novo, uma forma nova de você controlar as suas atividades domésticas, as suas atividades laborais. Ou até mesmo aqui na igreja, nós temos vários recursos tecnológicos que nos faz servir melhor aqui, mas a gente não pode deixar isso tomar o nosso tempo. O nosso tempo de comunhão, o nosso tempo de devocional, o nosso tempo de oração, de leitura da palavra de Deus. Não pode deixar isso esfriar o nosso amor para com o nosso próximo.
Porque Deus, Ele nos criou para o louvor da glória dele e para olharmos para os pobres, oprimidos e os menos favorecidos. Aleluia. Para as pessoas que não conhecem ainda a palavra de Deus. Amém. Então, Deus essas Senhor, coisas tiram a gente da presença de Deus exatamente porque começa a subir aquele egoísmo. O eu quero, eu posso, então eu não quero nem saber se o outro precisa. Eu quero juntar riqueza, eu quero ter uma poupança boa para o meu futuro, para eu não passar nenhum aperto, para eu não passar dificuldade. Eu não sei para onde vai a economia do mundo. Ainda mais agora em tempos de pandemia, várias empresas quebrando, países sendo assolados pela inflação, pela carestia das coisas, né? Alimentos faltando, suprimentos faltando para as necessidades básicas da população. No ano de 2020, eu mexo com compras lá no meu serviço, nós não estávamos achando gás, algodão, álcool gel, nem ninguém usava, né? Mas de repente sumiu do mercado, que a produção nem era tão grande assim, álcool em gel, o próprio álcool líquido e soro fisiológico, que são coisas básicas que a gente acha na farmácia de todo quanto é tipo de solução, tamanho, né? ML, quantidade, estava difícil de encontrar isso. E até quando a gente ia comprar para nós mesmos, né? Nós não achávamos nem máscara. A gente usava máscara? Para que usar? A máscara que a gente usava era a máscara nos olhos, né? Para enfeitar numa festinha, alguma coisa, agora máscara, como a gente usa hoje, né? Então isso tudo acabou ano passado e esse ano, né? As indústrias todas mudaram, muitas indústrias mudaram seu ramo de produção para se adequar à modernidade, para se adequar à necessidade do momento. E qual que é a minha necessidade, a sua necessidade hoje? Você precisa se adequar ao quê? Aos padrões de Deus, nos padrões de Deus. Nós vamos deixar que o pecado, o egoísmo, a minha vontade supere, né, seja maior do que aquilo que Deus tem para mim, do que aquilo que Deus tem de promessa para a minha vida, para a minha família. Nós não podemos deixar isso acontecer. Do versículo 5 ao versículo 29, do capítulo 29, do versículo 25 ao versículo 9. Do capítulo 29, fala exatamente o que o povo tinha que fazer quando ele foi levado para uma terra estranha. Olha que coisa mais esquisita. O que Deus mandou eles fazerem numa terra que não era deles, onde eles foram levados como escravos de modo violento, quem resistiu e foi morto, teve família dividida, né? Teve pessoas que perderam a própria vida, além de terem perdido todas as suas propriedades, os seus bens, e tiveram a sua cidade natal queimada, desolada pelo fogo, porque eles destruíram tudo para que eles não voltassem, né, para a sua cidade. O Senhor ainda mandou com que eles edificassem casa para habitar nelas, plantassem jardins e comessem do seu fruto. Gente, quando a gente planta, a gente sabe que para o fruto começar a aparecer, dependendo do que planta, demora até 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem coisas que dá na época frutífera em 10 anos, dependendo do que você vai plantar. O que queria dizer isso aqui? Que o cativeiro deles não seria um castigo de 1 semana, de 1 dia, de 1 ano, não. Seria um cativeiro longo. E que muitos não sairiam dali e não veriam a promessa de libertação, porque era um período que Deus designou para que eles passassem lá para serem, como é que se diz, moldados por Ele, para eles aprenderem a sobreviver numa terra estranha, de novo, né? Porque não foi a primeira vez que o povo tinha sido levado cativo. Tomai as mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, mesmo que fosse com os 12 anos, como era, né, no costume judaico, mas com 12 anos nenhum menino era pai. Então, se Deus falou que ele tinha que tomar mulher, gerar filhos e arrumar mulher para os seus filhos, no mínimo 15 anos eles já sabiam que iam ficar ali cativos. E sabe quantos anos foram? 70. Então, o povo já começou a entender que eles estavam ali para um processo de cura, um processo em que Deus ia trabalhar no coração deles para que eles pudessem mudar o comportamento. Quanto tempo eu vou precisar que Deus me dê um tratamento para que eu mude algum comportamento meu que não está adequado ao Senhor?
Quanto tempo? Eu espero que eu não precise disso, eu espero que nenhum de nós precisemos disso, mas que nós já possamos nos examinar e pedir ao Espírito Santo que venha trazer à luz na nossa mente e no nosso coração o que eu preciso mudar hoje para eu estar na presença do Senhor, Amém. para que Deus possa olhar para mim, para vocês e achar graça em nós e nos achar como pessoas fiéis, pessoas segundo o coração dele. Assim como ele fez com Davi, quando ele olhou para a terra na época de Noé, ele achou uma família, do qual no meio daquela sociedade, daquela comunidade, daquele povo pervertido, uma família que se salvou. Eu sou essa pessoa que Deus pode olhar hoje da terra no mundo, tão conturbado, cheio de violência, cheio de pecados, pessoas banalizando a palavra de Deus, banalizam, né, os milagres de Deus. Eles afrontam o nome de Jesus, eles enfrentam as pessoas cristãs, os evangélicos principalmente. Está tendo perseguição a cristãos no mundo todo. E será que num momento desse, de tanto descrédito, tanta descrença, de falta de esperança, Deus ele pode olhar do céu e achar em mim uma pessoa segundo o coração dele, que tem um comportamento, que vive uma vida que ele definiu para que nós vivêssemos? Examinemos nós mesmos para sabermos o que eu preciso mudar, o que eu tenho que consertar para viver segundo a vontade de Deus. E ele diz ainda no versículo 8, não vos enganeis, não vos enganem os falsos profetas, os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Ou seja, eu não tenho que fazer o que eu penso, eu não tenho que dar crédito ao que eu quero, eu tenho que saber se essa é a vontade de Deus. Não é porque a pessoa subiu aqui no altar, falou em línguas e, como diz o pastor Anderson no domingo de manhã, ele relampejou, ele trovejou, ele saltou fogo, ele foi falando assim mais ou menos, né? E essa pessoa, ela está na presença de Deus, eu vou fazer tudo o que ela falar. Aqui a palavra de Deus, ela está nas suas mãos, ela está acessível exatamente para você aprender e para saber se o que quem sobe aqui e fala é assim que deve se agir, se isso é verdade ou se não é. Então é examinando as escrituras que nós vamos saber qual que é a direção que nós vamos tomar para as nossas vidas. Porque nessa época o povo foi levado cativo e no meio deles haviam falsos profetas, haviam pessoas que falavam contra o Senhor e queriam desviar o povo dos caminhos do nosso Deus. E diz no versículo 9, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, mas eu não vos enviei, diz o Senhor. Então nós precisamos ter esse discernimento também, se o profeta que está trazendo a palavra para nós, se está ministrando sobre a nossa vida, é um enviado de Deus, você está falando dele mesmo, está falando das filosofias humanas, está falando das coisas vãs do mundo, do que o mundo acha que está certo, que virou moda porque todo mundo faz, eu também posso fazer, não tem nada a ver. Isso é comum, hoje são outros tempos, nós não vivemos no tempo de Adão, nós não vivemos na primeira era cristã, nós vivemos no mundo moderno, diferente, tecnológico. Não, Deus não mudou, Ele é imutável. Amém. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, desde o princípio Ele é. Ele é, Ele não era, Amém. Ele não foi, Ele não está sendo hoje, Ele é, Ele sempre será. O mesmo Deus, então a palavra dele não muda, os ensinamentos dele não mudam, e o meu proceder, o nosso proceder não deve mudar também. Amém, Jesus. Então, essa palavra em perseguir a esperança, é perseguir a esperança que é Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 13, diz, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Ou seja, a esperança, ela é uma virtude, o qual nós devemos perseguir perseguir e esperar nela, assim como a fé e o amor. A esperança não anda sozinha, sem a fé e sem o amor. Se nós temos uma fé em Deus, nós esperamos, nós estamos demonstrando uma confiança. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas as quais não vemos. Isso é o quê? Isso é a esperança. Então é nessa esperança que nós temos que nos apegar, na fé que nós temos em Deus, no Cristo Jesus. Por isso que no versículo 11 do capítulo 29 de Jeremias, ele diz que ele nos conhece, e que os planos, os pensamentos que ele tem em nós são os pensamentos
genuínos, originais. Não são falsos pensamentos, não são pensamentos enganosos. Não é o que eu faço ou o que eu falo que vai mudar o que Deus me conhece, o que Ele pensa de mim, o que Ele pensa de você. Então essa é a palavra que nós devemos seguir. O que tem nos tirado hoje da presença do Senhor? A nossa confiança está em quem? A nossa confiança está em Cristo? A nossa confiança está na esperança de que Ele vai voltar e vai nos levar e nos tirar deste mundo turbulento? Cada dia tem uma notícia diferente. Nós estamos aí cheios de vacinas, né? Primeiro não tinha nenhum antídoto para essa pandemia. Agora nós temos várias vacinas e o povo está sendo todo vacinado. Mas isso vai resolver o problema do mundo? O problema do mundo não é político. O problema do mundo não é simplesmente social e econômico. O problema do mundo, ele é moral, ele é espiritual. É porque o povo, ele deixou de seguir os preceitos de Deus e querem seguir os seus próprios pensamentos. Amém. E isso faz com que o mundo seja um mundo o quê? Manchado, um mundo angustiado, maculado, sujo. E não é esse. E essa é a igreja em que nós estamos inseridos, num mundo desse, conturbado, num mundo cheio de coisas erradas, de ilusão. Mas nós não podemos seguir isso, nós temos que ter os nossos pés firmes na rocha que é Jesus Cristo. Aleluia. Temos o nosso coração blindado contra os pensamentos e contra as coisas mundanas que nos desviam do caminho do Senhor, e temos a consciência de que através das nossas vidas, que as pessoas que estão sendo enganadas por Satanás terão as suas vidas transformadas através do meu testemunho, do seu testemunho, da sua palavra, da sua pregação, né? Das palavras que nós vamos falar, da pregação do Evangelho, porque o tempo está acabando. Não demora muito e nós seremos retirados deste mundo. E a palavra do Senhor diz que quando nós formos para o céu, onde é um novo céu, uma nova terra, um lugar onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá mais conflitos, haverá paz, está lá em Apocalipse capítulo 21. Logo no início do capítulo 21 de Apocalipse, esse novo céu e nova terra não é para todo mundo, mas são para os escolhidos. E como nós vamos avisar, como nós vamos anunciar isso? Através da pregação do Evangelho. Então, que todo o nosso comportamento de hoje, ele seja voltado para isso. Não para eu ter um futuro acomodado nas minhas riquezas, nos meus bens, da minha casa, no que eu tenho. Não acolhendo só a minha família, mas eu preocupando com o meu próximo, com aquela pessoa que foi criada por Deus, assim como eu, a imagem e semelhança do nosso Deus. Então, toda vez que você que bater no seu coração, na sua mente, a desesperança, lembre-se que Deus está no controle de todas as coisas. Lembre-se que Deus, Ele não está com os ouvidos dele tampados, que as mãos deles não estão encolhidas, mas estão estendidas, os ouvidos deles estão abertos, e a boca dele pronta para proferir palavras de vida, de promessa, de salvação, de libertação. Ele está pronto para levar as nossas cargas, os nossos medos. Basta que nós confessemos ao Senhor e que nós nos coloquemos à disposição dele e pedimos a Ele para levar os nossos medos. E Ele pode nos sustentar, porque Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca nos abandonará. Às vezes é nós que abandonamos o Senhor, né? A gente esquece do nosso passado e acha que a gente só tem um futuro pela frente. Tem uma história interessante que é do remador. Como que um remador faz para o seu barquinho andar quando a pessoa está remando? Ela rema, para realmente ser eficiente, ela vai remando, ela vai para frente, mas ela está olhando para trás. Ou seja, ele está vendo de onde ele saiu, né? Então, que a nossa vida seja essa vida. A gente está prosseguindo para o alvo que é Cristo. A gente deixa de cometer os erros que a gente cometia. Porém, a gente não pode esquecer de onde nós saímos. Nós não podemos esquecer de onde Deus nos tirou. Porque Ele nos tirou com amor. Mas quando Ele nos tirou de lá, daquele mundo de pecado, daquela vida miserável, nós saímos, mas outras pessoas ficaram.
E nós somos o canal de Deus para retirarmos essas pessoas desse lugar, pelo menos para avisá-las que existe uma esperança, que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, ele é o Senhor e o Salvador, ele veio neste mundo enviado por Deus para morrer em nosso lugar, e ele ressuscitou para nos garantir a vida eterna e o livramento da morte eterna. Então esse é o nosso papel. Não é só agarrar, né, lá nos pés de Jesus, estou salvo, eu reconheço que Jesus me salvou, eu batizei, eu sigo os caminhos do Senhor, eu sigo todos os mandamentos do meu Deus, e larga as outras coisas para trás, as outras pessoas para trás. Não. Nós somos chamados para sermos discípulos, e discípulos formam discípulos, e discípulos atraem as pessoas, tiram os pecadores daquele mundo, né, miserável, e traz para o mundo da luz, o reino da luz, que é o reino de Deus. Amém? Amém. Vamos ler lá, Isaías 25, 9, para a gente terminar. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Que essa seja uma promessa, que realmente nós estejamos perseguindo, seguindo com todo o nosso coração e com toda a nossa força em alcançar o dia em que nós encontraremos com Deus, que nós tanto esperamos, nós aguardamos, porque Ele nos salvará e vai nos tirar deste mundo de tormento, deste mundo de sofrimento, de angústia, de dores, porque nós passamos por isso, mas junto com Ele. Deus passa por nós, conosco por este deserto. Por isso nós ainda nos mantemos de pé, não pelas nossas forças, mas pela força e pelo sustento da mão do nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé?